Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada pelo convite. Nós preparamos com muito carinho algumas fases que vai falar sobre a ansiedade. E eu começo falando que a ansiedade é uma das grandes características da era moderna. Porque, no fundo, tudo aquilo que foi progresso, que foi técnica, tecnologia, tudo aquilo que nos para, né, que era para trazer a suavidade de viver, na vida, na realidade, nos criou, nos gerou problema. Porque a gente acaba ficando mais ansiosos, né? E é óbvio, já trazemos uma ansiedade da existência passada, que acumula com a nossa existência presente, né? Nós temos hoje um desejo inconsciente e queremos que tudo, absolutamente tudo, dê certo. Mas nem por isso as coisas acontecem como nós queremos. Daí geramos a ansiedade. Partindo daí, é difícil não encontrar alguém nos dias de hoje que não tem ansiedade. Alguém aí tem ansiedade? Não, a gente não tem, né? Bom, se não foi diagnosticado aquela pessoa ansiosa, muitos de nós, a maioria, tem as fases de ansiedade, né? Dependendo das situações, nós nos tornamos mais ansiosos, né? Quando a pessoa tem expectativa negativa, tem a ideia que ela não vai ser feliz, que as coisas não vão acontecer, o que ela pretendia não acontece. Então, essa é uma ansiedade negativa. Porque tem ansiedade, que é normal, é como o medo que nos impulsiona, né? O medo, ele tem a sua função. Ele faz com que a gente, ao atravessar a rua, a gente olhe. Porque se eu não tiver o medo, o receio, eu vou atravessar e vou ser atropelado. Então, ele é bem-vindo, né? Como a ansiedade, que também nos impulsiona para que a gente possa seguir. Faz com que a gente tenha ansiedade de melhorar, tenha ansiedade de observar o outro e perceber que nós podemos fazer igual, fazer diferente, dar um toque, né? Temos ansiedade, que a Nazaré acabou de dizer, querer que o outro entenda aquilo que eu já entenda, é uma ansiedade, né? Mas a ansiedade, né, que já temos com a ansiedade negativa, complica a nossa saúde física, emocional, né? Nosso sistema nervoso fica todo alterado. Isso os médicos já nos dizem. Aquele que tem a ansiedade extrema, ele não consegue raciocinar, ele não consegue pensar, ele não tem ideias lógicas, porque as células, né, estão alteradas, o cérebro fica em alteração, o nosso emocional, ou a gente fica extremamente irritado, ou a gente chora, ou a gente ri, né? São processos que a ansiedade nos causa. Segundo os espíritos nos dizem, os desgastes que a ansiedade nos proporciona, nos provoca, nos consome de tal forma impressionante que podemos sim perder a nossa saúde física e mental. Quantos doentes estão aqui pela Terra e não entendem, não sabem que estão doentes por causa da ansiedade. A ansiedade deve ser tratada, porque quando ela não é tratada, é onde vem os episódios de pânico, a síndrome do pânico, o episódio do pânico, você ainda consegue reagir, você consegue pensar, você tem passa por toda aquela fase do suor, dor de cabeça extrema, né? Aquele revertério no estômago, ataca o fígado. A síndrome do pânico paralisa. A pessoa não sai do lugar, ela fica estática. E essa combinação com o mundo espiritual, ela é gritante. Nós já sabemos que é uma combinação. Porque se a gente enfraquece de um lado, o mundo espiritual está aí. E os nossos amigos? E aqueles que
não querem que a nossa caminhada seja eliminada. Eles vão aproveitar disso. E depois da síndrome do pânico, vem a loucura. A ansiedade pode causar a loucura. Então faz a gente pensar que no mundo moderno, onde nós temos a tecnologia a nosso favor, o que era para suavizar, nos trouxe problema. Porque nós ficamos extremamente ansiosos quando não olhamos o WhatsApp, né? O joinha lá. O joinha, não é verdade? Nós ficamos extremamente ansiosos, quando não era para ser. Era para facilitar. Tem aquele ditado que a internet aproximou aqueles que estão longe e afastou aqueles que estão perto. Mas por quê? Porque nós temos a ansiedade de saber o que o outro está fazendo. Nós temos a ansiedade de estar perto daquele que está longe e esquecemos daquele que está perto. Se a gente parar para observar, a gente vai chegar a essa conclusão. Bom, eu sei que aqui não tem ninguém ansioso, né? Ninguém sofre desse mal, graças a Deus, né? Então, vem pra frente, Jéssica. Bom, então acho que eu estou falando para o público, para aquele amigo, né, que a gente sempre tem, que é mais ansioso que nós, né? E aí quando a gente tem aquele amigo, ou quando a gente tem alguém que vai fazer uma prova, um vestibular, que tem algo para fazer, é natural que nós da casa espírita trazemos aquele ser para quê? Para tomar um passe, porque um passezinho sempre ajuda, né? Uma água frutificada, e vem mesmo que funciona, que precisa serenar as nossas células, né? Apaziguar o nosso pensamento, traz mesmo. Por meados de 1970, o vestibular era feito no Maracanã. Acho que algumas pessoas aqui vão lembrar disso. Eu não. Não? E saiu no jornal O Globo daquela época que um rapaz comprou um sombreiro e escreveu em letras garrafais que Jesus Cristo, estou aqui. Que era a música na época do Roberto Carlos, que cantava Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. E esse rapaz, ele passou no vestibular. E então, o Globo na época foi atrás dele. Queria saber por que ele comprou aquele sombreiro e escreveu em letras garrafais, Jesus Cristo, eu estou aqui. Então, ele respondeu que no meio daquele Maracanã enorme, milhares de pessoas, de candidatos para fazer o vestibular, ele tinha que fazer isso para Jesus. Ele tinha que mostrar que ele estava ali. E no jornal o Globo saiu ele com um sombreiro escrito, Jesus, estou aqui, fazendo a prova. E ele passou. Os espíritos nos dizem também que a nossa perda de individualidade, de identidade nesse mundo moderno gerou questões de sermos extremamente ansiosos. Citei esse exemplo do rapaz lá no Maracanã, porque imagina hoje não é mais assim. Hoje vai nos colégios e são feitas provas. E quantos que adentram ali extremamente ansiosos, sabe fazer, perde a oportunidade, por quê? Porque está com pressa. Porque lê a primeira pergunta pensando na última. A ansiedade nos consome, nos atrapalha. A ansiedade, quando nós temos que dizer algo que a gente sabe, sente que não é bom, que é ruim, é preferível silenciar, porque com certeza, em uma outra fase, uma outra calmaria do seu pensamento, você vai pensar, ainda bem que eu não disse. Porque a ansiedade nos impulsiona a dizer aquilo que está no nosso coração guardadinho, escondidinho. A ansiedade faz isso. E depois a gente vai ficar pedindo perdão, arrependidos por um momento em que nós estávamos passando. Os espíritos amigos nos dizem também que existe uma expectativa equilibrada
né? Que é quando nós esperamos que aquele momento de coisas boas vão acontecer. Nos esforçamos, fazendo a nossa parte, né? Guardando com paciência. No caso daquele rapaz, né? Ele foi muito ousado, né? Porque ele apareceu, mas ele contou com a coragem da fé, né? E porque precisava ser visto. Mas ele também teve a paciência de estar lá no meio do Maracanã, sabendo que tinha muitas outras milhares de candidatos, e ele ali. Ele tinha que ser melhor. E vamos colocar em que 500 vagas, ele precisava de uma. Então ele confiou. Ele teve serenidade, tranquilidade. Os sintomas da ansiedade, tenho certeza aqui também que ninguém nunca teve sintomas da ansiedade. Alguém teve aí? Tensão muscular. A tensão muscular, que endurece, né, os nossos músculos quando estamos ansiosos. Como? Eu teve uma época que meu sobrenome era Salontas. Pois é. Tanto que do índio. Então, a tensão muscular, ela endurece, né? E hoje é chique dizer, nós não temos tensão muscular, nós temos fibromialgia. É a doença do século, a doença da terceira idade, e é chique. É chique falar que nós temos fibromialgia. Quais são os sintomas? Todos. Você sente dor do fio de cabelo até o dedão do pé. Você acorda empenada. Parece que não vai pegar no tranco. Aí ao meio-dia você vai melhorando, né? Aí você vai melhorando. Mas essa é uma característica dessa doença. E tem gente que acha bonito falar. Inflamação dos músculos. Isso mesmo. E tem gente que acha que é lindo. Ah, eu tenho fibromialgia. Mais linda é quando você sai dela. Eu não sabia que era causado por essa ansiedade. Também. Causado por ansiedade. Menino, que desespero. Distúrbios respiratórios. Um clássico do ansioso. Alguém está respirando corretamente? Problemas circulatórios, porque ela altera a nossa pressão sanguínea. Porque quando alguém está ansioso, que fica com a cabeça doendo, né? A gente incha. A gente fica inchado. A outra olhando. Já ouviram a síndrome do jaleco branco? Já percebeu que os médicos, quando a gente chega, ele vai, ele conversa, ele fala sobre o exame, por último, como se fosse uma taça de champanhe, por exemplo, ele oferece, peraí que eu vou tirar sua pressão. Pronto. Por quê? Porque se a gente chega e ele tira a pressão, ela está alterada. Porque eu estou indo ao médico que está com o meu exame na mão e eu acho que eu estou doente. Então, primeiro ele nos acalma, porque tem a síndrome do jaleco branco. Também tem o suor excessivo, a perturbação de estômago e fígado. E a famosa insônia. Quem não tem? Quem não tem insônia? Os espíritos nos dizem que a grande descoberta para vencer a ansiedade é... Quem se arrisca? A grande descoberta para vencer a ansiedade. Adivinha, gente? O autoconhecimento. Porque a gente passa a conhecer tanto a nós mesmos que a gente vai percebendo as ciladas que a ansiedade nos traz, nos coloca. Os amigos espirituais nos lembram que temos que identificar primeiro nossas necessidades, o que realmente importa. Porque se aquilo que não nos importa nos vier, não teremos ansiedade, porque não é importante para nós. Na realidade, a nossa realidade emocional é aquilo que tem dentro de mim. Eu tenho que saber quais são minhas emoções, principalmente aquelas que me dominam. Aquelas que são tão características de mim que decidem
o que há entre mim e o outro. Se a gente parar para prestar atenção, a gente consegue ter esse discernimento e agir. Mas ainda não é da nossa alçada ter essa serenidade de perceber que estamos ansiosos e que tal sentimento mexe comigo e faz com que a minha vibração seja maior. Nós ainda não temos, mas nós temos que aprender a entender dessa alçada para a gente desenvolver em nós essa característica, né? Nós temos que pensar nas nossas aspirações legítimas, que é o meu sonho, que é a minha meta, que é meu desejo. Eu tenho que ter um foco. Eu tenho que ter um direcionamento. Porque se tendo a gente já tem ansiedade, imagina se eu não tenho. Torna-se um círculo vicioso, ansiedade que mistura com várias outras coisas e a gente faz uma misturada, a gente não nos entende. Então fica difícil a nossa compreensão. Então, as nossas reações perante o cotidiano acontecem com pequenas coisas que nos tiram a paz, roubam o nosso sono e a nossa saúde. No Evangelho, em 1863, os Espíritos dizem para Kardec: a vida é feita de 1000 nadas que acabam por ferir. Às vezes, não são os grandes dramas, as perdas que fazem com que sejamos ansiosos ou depressivos. São sempre as pequenas coisas que vão crescendo, que vão enraizando em nós. São as coisas mal resolvidas, aquilo que colocamos embaixo do tapete. Nisso a doutrina espírita é extraordinária, uma filosofia de vida, uma ciência que não nos permite que nos enganamos. Ao contrário, ela diz o que somos. Ela diz para a gente, aqui, nós estamos aqui. Por que viemos? Entra o passado em forma de presente, então não podemos camuflar nossos problemas, porque eles ressurgirão maiores na nossa frente. E se não for nessa existência, com certeza será em outra. Sempre digo que a doutrina espírita não é solução para todo mundo, porque ela ainda não será a religião de multidões. Porque as multidões, muitas vezes, não estão dispostas a se modificarem. E a grande proposta da doutrina é a nossa melhora espiritual. E é claro que é complicado, é difícil, porque nós estamos num corpo de carne. Não é fácil controlar essa ansiedade. Porque no nosso íntimo, sabemos que a nossa alma é eterna, é leve. Por enquanto nós estamos num corpo corporificado e que viemos especialmente para trabalhar em nós os grandes valores. Os eternos valores que ainda não temos. Não temos em nossos corações, e por isso que os Espíritos nos dizem: nem apego mórbido ao corpo, nem o receio de perder o nosso corpo. Falar de idade faz com que... Ansiedade. Não é? Chegando. Falar das rugas. Nossa Senhora, o ar falta. Falar que há 10 anos a gente corria, caminhava, fazia o trecho em 30 minutos e que hoje nós fazemos em 1 hora. Isso gera uma ansiedade, porque faz com que a gente perceba que nós estamos envelhecendo. E é natural, é o ciclo natural, é da nossa condição. E se falar dos cabelos brancos? E aí? Alguém arrisca aí?
Falar que não está ansioso quando aparece o cabelo branco. Cabelo branco? Uhum. Ah, mas eu não deixo parecer de jeito nenhum. Divaldo Franco, ele parece um professor de educação física, né? Ele é todo... Parece alguém que eu conheço aqui na frente, né? Certa vez, uma senhora falou pro Divaldo o seguinte: Divaldo, mas que cabelo é esse? Mas não tem um fio de cabelo branco? E aí ele fala: ah, por quê? Eu tinha que ter cabelo branco? Não, mas na sua idade a gente já tem cabelo branco. Me fala qual é o nome dessa tinta, rapaz. Ele olhou pra ela e falou: que tinta que é? Tonalizante. Sou moderno. Tonalizante. Eu sou moderno. Pedi a marca para o filho. Eu uso shampoo tonalizante. É moderno. Posso falar para isso? Pode. Uma pergunta foi feita para ele mesmo. Ele disse assim: isso aqui não é vaidade, é uma opção minha. A resposta que ele deu. É outra resposta. É. Mas a verdade é que vai chegando um momento que vamos ter que usar os recursos que nós temos. Não é pecado, e quem julgar, problema é de quem julgar. Vai fazer o que tiver que fazer. Se você se sente bem com seus cabelos brancos, que ótimo. Mas se isso te incomoda, pinte-os. Já viu um homem de cabelo branco? Um charme, né? Não, meu filho está ali. Todas as idades eles podem, mas nós mulheres... Nem o sono. Homem não tem ansiedade. Me perdoe os homens que aí estão, mas a ansiedade deles são mínima perto da nossa. Porque nós somos muito cobrados. A mulher, se está de cabelo branco, coitada, relaxada, mal amada, Descuidada. desalmada. Falei alguma mentira aí? Tá faltando mais. Vixe. Tá ficando velho, Tá ficando velho. desleixado. Nossa, tanto rótulo que parece que a mulher do cabelo branco, eu vou te falar. Tá amargurada. Agora, Descrente da vida. descrente da vida. Pergunta isso para um homem. Um homem com cabelo branco é charmoso, elegante. Eu sei. O homem de cabelo branco, ele pode ser gordo, né? Pode negrizar, ele pode ser baixo, pode ser moreno, claro, do olho azul, do olho preto. É bem sucedido, é chique também. Mas nós mulheres, coitada. É por isso que Será que ela não tem dinheiro para comprar uma tinta? E sem contar que eu acho que uma das grandes causas da ansiedade da mulher nos cabelos brancos é causada pela visão do homem. Porque quando ela se depara com o cabelo branco, a primeira coisa que ela pensa, o homem vai me ver de cabelo branco. Então assim, ainda tem essa controvérsia também, né? Pra mim não incomoda, não. Vai ser bem resolvida. Já as mulheres, né, nós somos mais ansiosas. Isso é comprovado que nós somos mais ansiosos que os homens. Então, você imagina o julgamento, né? Fulana separou aos 50 anos de idade. Meu Deus, coitada, o que ela fez na vida? Às 18 não conseguindo companhia, imagina ela. Olha como pesa. Aos 18 estão arranjando, coitada, separou. Um com ele, pior sem, não é assim que a gente escuta? É, toda hora. Olha só o julgamento desse mulher. Como que nós vamos ser ansiosas, gente? Claro que vamos ter ansiedade. Os espíritos dizem que a tecnologia não reduz tudo o que nós temos de mais modernos. Não diminui saudade, não acaba com a escuridão, não acalma a própria ansiedade, não evita a nossa dor, nem doença, nem a morte. Então, para nortear a nossa vida, é preciso que queremos deixar isso bem claro dentro de nós. O que eu quero? O que me tira do sério? É eu que tenho que saber. Eu não posso jogar para o outro
É uma ansiedade que é minha. Aquele que fala assim, eu sofro de ansiedade, e às vezes a pessoa fala, é chilique. Por causa do cabelo branco, mas tem pessoas que vão ficar ansiosas. E até depressivas. Tem pessoas que vão ficar por um monte de fatores e situações que eu não vou compreender, que o outro não vai compreender, mas é uma situação daquele ser que ainda precisa trabalhar essa ansiedade. Mas a maturidade nos traz vantagens. Já não sofremos com algo que nós morreríamos de ansiedade. Quando nós temos a maturidade do corpo físico, seja ela emocional, seja ela espiritual, nós já não sofremos tanto. A maturidade nos traz a vantagem de não sofrermos, de começar a ter o real discernimento daquilo que nos é fundamental. Já percebeu que quando a gente tem 15 anos, a gente tem um monte de coisa? A gente quer o sapato da moda, a roupa, né? Os cadernos, um de cada cor. E quando a gente chega numa maturidade, a gente quer um caderno. A gente quer um lápis. Eu quero só me vestir bem, marca já não me interessa mais. Então a maturidade vem chegando. E isso é muito bom. Porque nós vamos trocando os valores no decorrer da nossa existência. Eternas e válidas para combater a ansiedade são as lições do Cristo. Sobre o amor, solidariedade, perdão, sobre viver bem uns com os outros e estar bem conosco mesmo. E é claro que é difícil a gente fazer tudo isso. Não é fácil. Os espíritos nos lembram que estamos entre disputas conflitantes do passado, entre a ociosidade do presente e entre a esperança de uma renovação do futuro. Há um tempo, no Rio de Janeiro, uma menina linda, aos 20 anos de idade, acorda, seu namorado está tomando café, e ela simplesmente diz para ele, diz para minha família, que eu tentei, mas eu não consegui. E se joga do 7º andar. Se mata. Por quê? Porque às vezes a ansiedade, a tristeza, a incompreensão dos sonhos que ela tinha dentro dela era tão grande e ao mesmo tempo tão difícil de decifrar, trazer para a nossa existência aqui hoje, que ela não conseguiu. O peso foi maior que a sua idade, impedindo que ela vivesse o lado bom de estar aqui. Imagine uma pessoa aos 20 anos e desistir. Uma menina linda, que os médicos ficaram extasiados porque o que ela mais machucou foi o rosto, que ela caiu de rosto no chão. E faz a gente pensar, mas por quê? Uma menina de família, estudada, não lhe faltava nada material. É para a gente pensar. E faz a gente entender que estarmos aqui faz parte do nosso progresso. Mas é preciso entender o que nós viemos fazer aqui. Hoje nós estamos aqui falando de ansiedade. Da ansiedade, daquela que nos consome, e muitas vezes a gente atropela algo importante na nossa existência, que nós vamos colher na próxima. Nós somos espíritos ansiosos.
Nós já viemos para cá ansiosos, uns mais trabalhados, outros não. Já conseguimos ver pessoas em que está chovendo canivete e a pessoa está serena, está calma. Não, amanhã faz. Ah, se não der, faz depois. Porque o ansioso não, ele quer tudo para ontem. Os espíritos nos contam que essas crianças, prodígios, né, que estão por aí, que andam muito cedo, que falam muito cedo, foram aqueles em que existências anteriores foram idosos respeitados por suas famílias e por si mesmos. Portanto, quanto mais vivermos em equilíbrio aqui na Terra, quanto mais cuidarmos da nossa saúde mental, quanto mais lucidez, mais fácil será a nossa próxima existência. É claro que o espírito é o mesmo que habita em corpos diferentes, mas com toda certeza isso se refletirá de uma encarnação para outra. Então, se a gente parar para pensar que não é fácil manter o nosso equilíbrio, mas que, pega o seu Silvio ali de exemplo, que está aqui, nas reuniões, em atividade. Tem muitas pessoas da idade dele que não saem da cama, que não conseguem ler, que não têm lucidez, raciocínio lógico, e graças ao bom Deus ele tem. E vai ter por muitos e muitos anos. Então, são espíritos que já vêm em equilíbrio, em alinhagem. E nós que estamos vindo, que estamos subindo, outros descendo a serra, como ele mesmo diz, nós temos que buscar esse equilíbrio. Porque 10 anos, gente, passa muito rápido. Que nós possamos passar por essa experiência, experimentando, envelhecendo, aprendendo, mas com equilíbrio, que vai fazer toda a diferença lá na frente. Não existe ansiedade que resista quando perguntamos: o que fiz hoje que o verdadeiro amigo de Jesus faria? O que fiz hoje que o verdadeiro amigo de Jesus não faria? Se nós fizermos essas duas perguntas todos os dias, teremos as nossas consciências em dia, para chegarmos do lado de lá e olharmos nos olhos daqueles que nos antecederam, que amamos e que vamos reencontrar. Quando nós tivermos uma crise de ansiedade, quem tem sabe que é ruim. Parece que você está morrendo, né? Já foi falado os sintomas. Então, o que a gente pode fazer? Normalmente, as crises de ansiedade nos pegam à noite, por isso que as pessoas não dormem. Então, tome um banho, deixa a água, porque a água tem um poder, né, de limpeza. Deixa, não tem problema se for 1, 2, 3 horas da manhã. Deixa que a água limpe. Ou senão, mentalize a casa. Francisco de Assis. Imagine-se aqui na cabine de passe, recebendo passe. Gente, mentalizem a casa, não os trabalhadores, senão você vai acordar o outro lá do outro lado. A crise de ansiedade é tão forte, que chamou o outro. No centro já aconteceu. E depois vai levar pro chão de orelha. O rapaz teve crise de labirinto e os médicos não sabiam por quê que ele não tinha diagnóstico em exame. E aí ele chega no centro e falou: ó, senhor fulano, hoje o senhor vai saber por que o senhor tem essa crise. Então ele foi aplicar o passe e chegou uma senhora e falou: senhor fulano de tal, que bom te ver. Rapaz, eu fui para uma excursão, o meu ônibus caiu, ficou pendurado. Ficamos horas esperando o resgate. Sabe o que eu fiz? Fiquei nas minhas orações pedindo pelo Senhor, que o Senhor me ajudasse, que o Senhor não me deixasse morrer.
Coitado, ficou com crise de labirinto. Gente, isso acontece mesmo, de verdade. Não mentalize os trabalhadores da casa, mentalize a casa, por favor. Porque às vezes a gente acorda com a pessoa aqui, ó, em cima do rosto da gente. Socorro! Olha, foi uma nem duas vezes não. E como que isso desestabiliza o trabalhador, hein? Por favor, mentalizem a casa. Você não quis dormir em casa? Viu? Tá vendo? Olha só, como que a ansiedade é antiga. Em 15 de abril de 1864, Kardec lançou o Evangelho segundo o Espiritismo. E nessa época ele estava em grande ansiedade, porque muitos amigos haviam abandonado a tarefa e iam para os jornais falar mal da doutrina. A coisa era tão séria, mas tão séria, que tudo que desse errado era culpa do Espiritismo. Imagina a ansiedade do pobre coitado. Kardec também teve essa ansiedade. Então nós não estamos tão ruim. Não. Não, com certeza não. Ele conta, Kardec recebeu uma carta de um artesão. E o artesão contou para ele nessa mesma época que ele namorou o Livro dos Espíritos durante 3 meses. Mas ele não tinha dinheiro para comprar, então ele ficava namorando. Então ele juntou o dinheirinho e aí ele conseguiu ter o livro e foi ler o Livro dos Espíritos. E então, naquela época que Kardec tinha essa ansiedade extrema por tudo que estava acontecendo, para ele essa carta foi um bálsamo. Porque ele falou: olha, Sr. Kardec, eu passei 3 meses namorando esse livro, consegui comprar ali. E eu vim te agradecer, porque esse livro me contou que Jesus me ama. Eu, com minhas dores, lutas e aflições, eu ficava questionando: eu sou um homem de bem, estou aqui fazendo tudo pela minha família e ando em dificuldade. Aqui eu tive a explicação. E eu descobri que Deus me ama. Graças ao Senhor. Então, naquele momento, para Kardec, foi muito bom. Foi uma paz para aquele coração. Porque ele teve a certeza que naquele momento foi fundamental aquela carta. Ele tinha certeza que a doutrina tinha vindo para aquelas pessoas que aguardavam ansiosamente pela mudança. Divaldo nos conta sobre a tsunami. Quem não ficou chocado com a tsunami? Falar de algo mais próximo de nós. Na tsunami teve os resgates coletivos, né? Que nos causam dor, que nos causam tristeza, imensa ansiedade para tentar entender os porquês, que ainda também não é da nossa alçada. Nós estamos aqui num corpo de carne limitados, né? Então, causa a nós uma perturbação muito grande. Mas existem os porquês. E Divaldo conta o porquê da tsunami. Que há muito tempo atrás, os godos, os visigodos e normandos eram pessoas de brutais crueldades, pessoas tão selvagens que ao atravessarem suas fronteiras faziam questão de deixar um rastro de destruição. Acabavam com tudo que encontravam pela frente e, inclusive, aquilo que não fosse deles, eles destruíam. Eles matavam bichos, matavam as pessoas, fazia de tal maneira para que nada naquela fronteira, naquela terra produzisse. E depois vinham as tropas do exército que saíam, né, matando tudo que via pela frente, e eles jogavam sal para terem certeza de que nada naquele solo produziria. Nada. Adivinha quem foram aquelas pessoas que morreram no tsunami?
Adivinha por que a água salgada do mar lavou tudo? São os detalhes do mundo espiritual, que nós ainda não temos a compreensão, a capacidade de entender. Quando o edifício Joelma pegou fogo em 1974, que morreram 139 pessoas, Chico Xavier contou-nos que há 400 anos atrás se encontravam no mundo espiritual, eram espíritos que encontravam no mundo espiritual, e eles ficavam prorrogando a sua vinda, porque eles sabiam que tinha que ter um resgate, eles sabiam que era preciso. Só que a gente aqui já aprendeu das reencarnações compulsórias, né? Não teve mais jeito. Eles tiveram que vir reencarnar. E naquele dia em que o edifício Joelma pegou fogo, a providência divina trabalhou para que esse resgate acontecesse. Aconteceu o resgate para que esses que desencarnaram queimados pudessem voltar no terceiro milênio. É o que nós estudamos aqui ontem. O resgate foi feito. Da mesma forma que eles haviam provocado a morte de homens, idosos e crianças, que eles amarravam em molhos de trigos, jogavam fogo para se divertirem com os gritos. Maldade extrema desses corações que vieram resgatar e sentir na pele a ação do passado. Então não cai uma folhinha que o Papai do Céu não saiba. Nós, na nossa extrema ansiedade e ignorância, a gente fica se conjecturando. O que será? Por que será? Como foi? Mas quando nós entendemos que nós já existimos antes, que vamos viver depois, né, que a vida é única, vamos falar de existência, as coisas ficam mais fáceis. E nós ainda somos tão pequeninos que não conseguimos ainda compreender. Não cabe em nossa mente compreender a perfeição divina que vem como misericórdia a nos acalmar, a nos acalentar, a nos dar 1000 oportunidades, quantas forem possíveis. Chico Xavier também teve a sua fase ansiosa. Em 1944, Chico, ele, no auge da sua mediunidade, né, tudo, psicografia, psicofonia, escrever livro, era semi-analfabeto. Como assim? Ele sofria, gente. Ele sofria. E a maior ansiedade dele era fazer com que, quando que os espíritos vão vir me dizer que eu sou incapaz? Que eu não dou conta do recado, do trabalho? Ele tinha essa ansiedade, essa expectativa de que eles viessem falar para ele: olha, você não está sendo capaz de fazer o trabalho. E ele pedia, porque realmente ele não se sentia capaz. A sua ansiedade naquele momento era tão grande que Chico tinha certeza que isso aconteceria, que os espíritos viriam dizer: ó, chego por aqui. Mas ele não podia sonhar que naquele dia, que só terminaria sua tarefa quase 60 anos depois, com a sua desencarnação aos 92 anos. Sua ansiedade, a ansiedade de Chico naquela época, ele queria que os espíritos viessem dizer: a tarefa está concluída, ou que ele não tivesse condições. Mas isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu.
ele deu conta, ele veio para escrever tantas obras e ele fez muito mais. Mas ele também tinha sua ansiedade. Certa feita pediram para que Chico contasse um momento feliz da sua existência. Então ele falou, não vou contar um momento feliz não, vou contar um momento culminante. Chico estava no ponto de ônibus e ele, que não teve nunca, nessa existência, teve grande trabalho, nunca ganhou fortuna, né? Na época dos livros, ele passava tudo para a federação e ele ganhava às vezes 5, 10 livros para doar, né, para os amigos, para presentear. Ele nunca recebeu dinheiro. Ele estava no ponto de ônibus e naquela época era o único ônibus que passava. E aí ele vê do outro lado da rua um garotinho, fala, tio Chico, tio Chico. E aí ele fala assim, e lá vem o ônibus, e agora? E agora o que eu faço? E então o ônibus passa, Chico acolhe aquele menininho, que entrega uma florzinha do mato. Chico, é para você. E Chico pega aquela florzinha com todo amor e carinho. E claro que muitos de nós aqui iam fazer a mesma coisa. Não ia fazer? Mas tem um outro que ia matar o menino, né? Eu perdi o único ônibus por causa de uma florzinha. A diferença da escolha. A escolha que a gente faz. A escolha que nós, muitas das vezes, em extrema ansiedade, a gente faz. E é preciso que a gente respire. Que a gente se alongue para que nosso sistema circulatório trabalhe. Para que não afete nosso coração, nosso estômago, nosso fígado. É preciso a gente escolher. Que tipo de vibração que eu quero perto de mim. Porque a ansiedade faz parte mesmo. É para a gente aprender com ela. Se a gente fosse falar da ansiedade e outros, a gente ficaria aqui até amanhã. Mas estamos falando da ansiedade hoje. Então, por isso, meus amigos, nossas escolhas dentro da nossa ansiedade, seja a escolha que nos faça feliz. Porque dificuldades, lutas e dores são comuns a todos nós. Mas controlar a nossa ansiedade, a nossa tristeza, nossa expectativa, também cabe a nós. Sejamos felizes diariamente, dentro daquilo que a Terra pode nos oferecer de felicidade. E não é a felicidade integral. Não é a felicidade integral que nós vamos conhecer. Mas como a nossa consciência, com a nossa consciência tranquila, quando retornarmos para aqueles a quem amamos e principalmente a nós mesmos. Que nós possamos nos reencontrarmos, que nós possamos nos conhecermos para driblar essas adversidades que nos mantêm aqui, para que a gente possa se permitir crescer com qualidade, com respeito com nós mesmos, entendendo o que eu vim fazer aqui. E que se eu não souber, que eu faça o melhor. Ontem falamos aqui, para que a gente nunca perca a oportunidade de fazer o bem. Que oportunidades assim passam por nós todos os dias, a
todo momento. Então, que nós não percamos a oportunidade de crescer. E que a nossa maior ansiedade de estarmos aqui, que a nossa maior ansiedade de acolher o outro, que a nossa maior ansiedade seja da paciência conosco mesmo, que a nossa maior ansiedade seja o amor. Obrigada.